Mas eu queria refletir com os irmãos sobre dois assuntos da Bíblia, e eles permeiam toda a Bíblia. Do começo ao final, esses assuntos estão presentes. A Bíblia fala de muitas coisas, todas as ansiedades, todas as indagações do homem, a Bíblia, de alguma maneira, ela responde. Então, ela é muito diversificada, muitos assuntos existem na Bíblia, ela é infinita. Mas dois assuntos estão do começo ao final, do início até o final. Esses dois assuntos estarão na Bíblia inteira, permeando toda a Bíblia. E um desses assuntos é muito falado, e deve ser realmente falado, que é o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele amou de tal maneira os homens, que ele deu o próprio Filho. Eu não faria isso, mas Deus fez. Ele amou de tal maneira que ele deu. A Bíblia diz em Apocalipse 1:5, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, ela declara o grande amor de Deus por todo o mundo. A Bíblia narra essa história de um Deus todo-poderoso e soberano, que não depende de ninguém, que ama homens pecadores. Isso é o que é mais maravilhoso na Bíblia. Deus não ama os bons, Deus ama os pecadores. Isso é que me impressiona, é isso que me faz ser constrangido. Como diz o louvor, que amor é esse? Amar os que nos amam, diz a Bíblia, Mateus 5,44, é fácil, mas amar os pecadores, os que nos ofendem, os que não querem estar conosco, pelo contrário, que falam mal de nós, que se levantam contra nós, pessoas ruins, isso é muito difícil, a gente amar, mas Deus amou pessoas ruins. A Bíblia diz em Romanos 5,8 que Deus prova o seu próprio amor, fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não tínhamos dado nenhuma resposta para Deus, nós estávamos no caminho ruim, seguindo o caminho ruim, e assim mesmo Deus nos amou. Nós éramos pecadores não arrependidos, e Deus nos amou. Gênesis 6,5 diz isso, que o homem está sempre inclinado para o mal, e mesmo assim, Deus amou o homem. Que amor profundo! Esse amor, meu irmão, minha irmã, você não vai encontrar em nenhum outro lugar, em nenhum outro homem, nem em pai, nem em mãe, em nenhuma outra mulher. Uma época eu era muito namorador, eu era um jovem muito carente, e eu procurei nas mulheres o amor. Eu não procurava, para ser sincero, nem a sexo, não. Eu queria alguém que me amasse, eu queria conhecer o amor. Eu era um jovem e queria conhecer o amor, e nenhuma das mulheres me deu este amor. Só quando eu conhecia Cristo, quando eu conhecia Jesus, aí sim eu vi o que era o verdadeiro e o grande amor. Deus ama a todos, Deus deseja que todos sejam salvos. Olha que coisa incrível. Isso para mim é difícil compreender, porque se eu for sincero, eu não desejo que todos sejam salvos, eu preciso de uma atuação do Espírito, porque eu tenho, com determinadas pessoas, eu gostaria que elas morressem e fossem para o inferno, um estuprador, um homem violento, eu gostaria que alguns homens fossem para o inferno, humanamente falando. Eu só sinto amor quando vem o amor de Cristo sobre mim. Eu não consigo amar de mim mesmo os homens.
Eu preciso de Deus, porque, na minha opinião, só Deus consegue amar assim, só Deus quer a salvação de todos. 1 Timóteo 2,4 diz isso, o qual deseja que todos sejam salvos. Deus ama o pior pecador, o mais miserável pecador, o homem mais perverso da terra. Deus consegue amar. Que amor é esse? Deus ama homens perversos, Ele não ama só os bons, ou os que se acham bons, ou aqueles que nós achamos que são bons. Deus ama a todos, Deus deseja que todos sejam salvos. E este amor me impressiona, é este amor que me constrange. Irmão Wellington veio orando no carro e falando: Senhor, que amor é esse? E é verdade, que amor é esse de Deus, que nos ama pecadores miseráveis. Eu queria que você lesse comigo 2 Crônicas 33, e você meditasse comigo se você conseguiria amar, se você fosse Deus, você conseguiria amar um homem assim? O tal do Manassés. 2 Crônicas 33. Olha só este homem. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Eu já não entendo isso, um camarada tão ruim, tão mal, reinar por tanto tempo. Eu, se fosse Deus, já o tinha cortado da terra. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara das suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado. Levantou altares aos Baalins, fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Edificou altares, olha bem, na casa do Senhor. Além de fazer toda a sua idolatria, sua feitiçaria, ele ainda foi na casa de Deus, para profanar a casa de Deus, o qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos átrios da casa do Senhor. Olha que coisa terrível. Queimou, aí ele pega pesado demais, por isso que eu digo que só Deus para amar. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Que homem cruel, matar os próprios filhos queimados, feiticeiro, agoureiro, profanou a casa do Senhor. Mas Deus amou Manassés. Deus deu oportunidades a Manassés. Pule, vamos um pouquinho à frente, no verso 10. Olha bem, se eu sou Deus, eu nem falo com ele mais, eu o consumo. Mas olha o que a Bíblia diz: falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Depois de tudo isso, de toda a feitiçaria, de todo o pecado, depois de profanar a casa do Senhor, Deus ainda foi falar com aquele homem. O Cordeiro, Jesus, já havia sido morto desde o princípio do mundo. Se eu sou Deus, eu falo assim: bom, ele morreu, quem quer, quer, quem não quer, pronto, e acabou. Às vezes a gente fala assim: irmão não quer Deus, problema dele, aquela pessoa não quer nada com Deus. Eu reconheço, me falta amor, porque mesmo que ela não queira nada, o Deus Todo-Poderoso vai continuar amando aquela pessoa e dando oportunidades por ela. Eu erro muito na obra de Deus, eu às vezes fico irritado com esse, com aquele, e até deixo de lado.
É um grande erro que eu cometo, irmãos, porque Deus continua amando. Depois de tudo isso, Deus falou com Manassés. E Deus vai além. Este amor me espanta. Além dele suportar todo o pecado, além dele falar com ele, ele vai além. Esse amor vai além, esse amor é sobrenatural, maravilhoso, incompreensível, inenarrável, inescrutável. Eu não tenho palavras para definir. Olha o que ele faz no verso 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos, amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Deus move circunstâncias para que o homem se volte para ele. Para mim, o juízo é sempre visando a conversão. O juízo de Deus, muitas vezes, ele vem para destruir, mas a princípio, o juízo de Deus vem sempre para visar a conversão. Deus suportou tudo aquilo, Deus falou com ele, ele não deu ouvidos, e Deus ainda fez, por último, levantou inimigos contra ele, para o prenderem e o levarem à Babilônia. Tudo, no meu entender, visando um arrependimento de Manassés. Conosco não é diferente. Deus suporta todos os nossos pecados, nossas mazelas, e depois de suportar tudo isso, o grande amor de Deus se arrepende. E a gente não dá ouvidos e continua com o coração endurecido. Então Deus deixa para lá. Não. Um Deus que não precisa de nós, um Deus soberano, suficiente em si mesmo, poderia nos consumir pelos erros, mas não nos consome, tem paciência. E a Bíblia diz em Joel 2,12 que ele é tardio para se irar. Ele não precisava ser tardio, ele poderia consumir e pronto. Mas mesmo assim, ele vai falar com você, vai falar comigo. E acima disso, nós não vamos dar ouvidos. E ele continua, irmãos, ainda assim, movendo circunstâncias, uma doença, um problema sério no casamento, um problema no emprego. Ele vai ainda, pelo seu grande amor, Deus vai levantar inimigos contra você, Deus vai tirar o seu dinheiro, a sua saúde, Deus vai tentar até o fim que você seja salva, que você seja salvo. Eu, uma época, fiquei incomodado e não entendia o porquê o inferno é tão terrível e o inferno é eterno. Eu falei, poxa, mas será que depois de 1000 anos Deus não vai dar oportunidade? Não, não há isso na Bíblia. Será que depois de 1 milhão de anos no inferno, Deus não vai se compadecer? Não. A condenação é eterna. O inferno é eterno, bilhões, trilhões de anos, para sempre, pelos séculos dos séculos, sofrendo. Sabe por quê? Porque houve um amor sobrenatural. Eu ouvi um irmão falando, achei a palavra dura, mas ele está certo. Só vai para o inferno quem quer, realmente. Porque Deus vai chamar, Deus vai dar oportunidade, Deus vai enviar pessoas, Deus vai pegar e vai mover circunstâncias para que você se volte para Ele, para que eu me volte para Ele. Leia comigo Jeremias 3,12, um pouco mais à frente. Jeremias 3, no verso 12. Jeremias foi uma dessas vozes, clamando ao povo, anos e anos e anos, o povo endurecido, e Jeremias clamando ao povo. De madrugada ele levantava, Deus sabia a situação do povo, mas Deus ainda enviava o Jeremias. Jeremias capítulo 3, verso 12. Vai, pois, e apregou essas palavras para o lado do norte, dize. Que coisa linda. Se você tem uma caneta, eu queria que você sublinhasse só a palavra volta. Deixe lá mais. Volta, ó perfes da Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor. Que coisa linda.
tu é pérfida, Israel. Mas eu estou te falando mais uma vez, volta, ó pérfida Israel, volta para o Senhor, se arrepende dos teus pecados enquanto é tempo, para que a minha ira não caia sobre você. A ira está ardendo, o cálice está transbordando, mas eu, teu Deus, ainda te digo, volta, Israel, ainda que és pérfida, Israel, volta, ainda que és pecador, volta para o Senhor, ainda que tu estás no fundo do poço, volta para o Senhor. Deus está sempre falando comigo e com você, volta, e hoje eu sou esse instrumento de Deus falando com você, volta. Onde você tem caído, meu irmão, minha irmã, volta para o Senhor, lembra-te onde caístes, como está a sua vida, será que você caiu em algum momento da sua vida, será você que está caído em algum aspecto da sua vida? E o Senhor diz, volta, vai um pouquinho mais à frente, em Oséias, depois de Daniel, Oséias 14, Oséias, capítulo 14. Uma época eu estava muito mal e Deus me chamou através dessa passagem. Eu estava lá em São Paulo, muito mal, e num lugar distante. Eu ouvi lá numa sala, lá atrás, um louvor, e era baseado nesse capítulo. Ele diz, volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Quando eu ouvi isso, eu caí. Ninguém me falou nada, não houve pregação. Eu caí de joelhos e comecei a chorar abundantemente. Então, se você tem uma caneta, sublinha aí. Volta, Israel, porque pelos teus pecados estás caído. Deus está chamando, porque pelo pecado é que nós caímos. Esse é o grande amor de Deus, é o profundo, inigualável, incomparável. Nunca ninguém te amou e te amará como o Senhor te ama. Nunca ninguém vai ter essa paciência, esse amor, esse cuidado com você. Por isso que Ele deve estar acima de tudo, de todas as pessoas. Por isso que Ele deve ser o grande amor da tua vida. Porque ninguém nunca, eu repito, vai te amar como Ele te amou, como Ele te ama. Este é um assunto que está de Gênesis e Apocalipse. Agora existe um outro assunto, que também está de Gênesis e Apocalipse, mas que é pouco falado, e o que eu queria destacar também nessa noite, que se chama pecado. Se há um grande amor, e este amor é falado por toda a Bíblia, também existe o tal do pecado, que está em toda a Bíblia. E o nosso grande problema se chama pecado. Aquilo que pode nos levar para o inferno se chama pecado. O pecado deve ter uma atenção muito grande nossa. E isso é muito pouco falado nas igrejas. E nós mesmos não gostamos de falar do pecado. Quando a gente fala sobre o pecado, nós estamos incomodando as pessoas. Porque as pessoas não gostam de ouvir sobre pecado. Por isso que se prega sobre bênção, prosperidade, vitória, restauração. Eu ouvi um senhor na televisão falando, não sei se ele ouviu a profecia que Deus deu ao pastor Érico, mas ele pregou fortemente. Não vai haver, ele usou essa frase, não vai haver derramamento de sangue, não vai haver guerra civil, nós vamos profetizar a restauração do Brasil. Eu disse amém, que assim seja, mas isso pode até acontecer, se houver um arrependimento verdadeiro, se houver uma confissão verdadeira de todos os pecados. Eu acho difícil que isso aconteça no Brasil. Eu acho que nós chegamos a uma época que não tem mais jeito. Mas se o povo hoje, e eu creio que há esperança, se arrependesse, se voltasse para Deus e confessasse todos os seus pecados,
aí sim, pode haver uma restauração. Até no finalzinho, eu creio que Deus espera isso. Então, o nosso grande problema é esse. Então, muitos não pregam sobre o pecado porque o pecado incomoda. E outros não pregam porque são pecadores. Eu me sinto constrangido de falar sobre pecado, porque eu falo sobre pecado e o inimigo está querendo me acusar. Como é que você vai falar sobre pecado se você é um pecador? Então, muitas vezes o diabo nos acusa e não quer que a gente pregue sobre pecado e fale sobre pecado, porque a gente tem o telhado de vidro. O problema, irmãos, é que a palavra é para todos nós, inclusive para quem está pregando. Então nós devemos pregar a palavra. Eu gostaria de viver toda a palavra, mas sinceramente não vivo a palavra. Mas ela não deixa de ser o meu padrão. Eu não consigo cumprir toda a lei, para ser sincero. Eu dependo de Jesus Cristo, da graça e do sacrifício de Jesus para ser aceito diante de Deus. Quero melhorar, quero me santificar, mas eu não consigo cumprir toda a lei. Então, eu não consigo ficar sem pecar. Mas não é por isso que nós não vamos falar de pecado, amém? Não é porque você peca que você vai dar desculpa ao seu irmão para pecar ou vai passar a mão na cabeça do seu irmão quando ele peca. Então nós temos que tomar cuidado com isso, para que o Senhor não se ire contra nós. E o pastor Érico citou ontem o Eli. A Bíblia diz que os filhos de Eli pecaram, e Eli até falou alguma coisinha, mas não fez nada. Nós não podemos suportar o pecado na igreja, independente de sermos pecadores. E a Bíblia diz que Deus se irou tanto com Eli, que o retirou da sua presença. Portanto, jurei a Eli, que não se fará expiação pelo seu pecado, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares, 1 Samuel 3,14. Então, independente de nós sermos pecadores, nós temos que falar do pecado, amém? Nós temos que incomodar as pessoas, porque falar de pecado vai incomodar as pessoas. Nós vamos sentir-nos constrangidos, mas nós temos que falar do pecado, porque esse é o problema da igreja, o pecado, pois esse é o problema de cada um de nós, o pecado. O pecado é que nos faz cair. Pelos teus pecados estás caído, diz a Bíblia. O nosso problema não é a situação econômica do país, o nosso problema não são os adversários. O nosso problema é o pecado. O salmista diz no Salmo 27:1 o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, não terei medo. O Senhor é a fortaleza da minha vida, não temerei. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E ainda que estoure contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Mas como é que Davi era tão forte, tão firme assim? Aí no 4 ele me responde: uma coisa peço ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os meus dias, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Essa era a confiança de Davi, estar diante de Deus. E para estar diante de Deus ele tinha que fazer o quê? O sacrifíciozinho, ele tinha que confessar os seus pecados, senão ele não poderia estar na presença de Deus. Então o problema não é o inimigo, não é o adversário, nem é um exército que se levante contra nós, esse não é o problema. O Senhor pode mandar um anjo e matar milhares de pessoas. O problema é o pecado, porque o nosso pecado nos vai achar, diz a Bíblia em Êxodo 23:22. O vosso pecado vos há de achar. Então o nosso problema não é o trabalho. Tem pessoas que colocam o trabalho acima de tudo, idolatram o trabalho, querem fazer tudo pelo trabalho. Nós não precisamos do trabalho. Eu não estou falando para ninguém ser preguiçoso, mas quem nos dá o sustento é o Senhor. Quem nos abençoa o alimento e a vida é o Senhor, amém? Trabalhe direitinho, se esforce, mas a bênção vem do Senhor. Servireis ao Senhor vosso Deus, Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará dos vosso meio as enfermidades. Então, se você servir ao Senhor, consertar os seus pecados, Ele vai abençoar o seu pão, a sua comida. Você não depende do trabalho, você depende de cuidar dos teus pecados.
O pecado, irmãos, nos separa de Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós para que não vos ouça. É esse que é o nosso problema. Nosso problema é pecado, que é o pecado que nos separa de Deus. Não é o exército, não é o guerreiro, não é a situação econômica, é o pecado. Porque o pecado nos faz cair, pelos teus pecados estás caído. O pecado nos separa de Deus, Isaías 59:1. O pecado desvia de nós as bênçãos, Jeremias 5:25. As vossas iniquidades desviam de vós essas coisas, e o vosso pecado afasta de vós o bem. A Bíblia diz que a bênção está se aproximando. Quando nós pecamos, ela é desviada de nós. As bênçãos são desviadas. Deus quer abençoar o seu povo, Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Mas Jeremias 5:25 diz isso: as vossas iniquidades desviam de vós o bem. O pecado impede que recebamos as bênçãos. A gente não precisa fazer campanha para receber bênção. A gente precisa consertar os pecados, pedir perdão, estar limpo, não pecar, e quando pecar, confessar os pecados. Amém? O pecado, meu irmão, é que vai fazer você ir para o inferno eternamente. Um dia Moisés, o povo pecou e Deus estava irado com o povo. Aí Moisés falou assim: ó Senhor, perdoa-lhe o pecado, senão risca-me do livro da vida, do livro que escreveste. Sabe o que Deus respondeu para ele? Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Eu acho que ficou subentendido para Moisés. Sabe o que? Inclusive você. Eu vou riscarei do meu livro todo o que pecar. Esse povo pecou, inclusive você. Então, irmãos, nós devemos ter aversão contra o pecado. Nós devemos detestar o pecado. É isso que Deus quer que façamos. A nossa luta na vida espiritual é essa, é reconhecer o pecado e pedir misericórdia a Deus, pedir a Deus para transformar o nosso coração, a nossa maneira de sentir, de pensar, para que a gente venha detestar o pecado. Leia comigo Salmo 97:10. Salmo 97:10. Por um lado, o grande amor de Deus, por outro lado, o terrível pecado. O grande amor vai nos acompanhar até o dia da nossa morte ou até o dia da vinda dele. Mas o pecado também vai nos acompanhar até o dia da nossa morte, até o dia da vinda dele. Então nós vamos ter que aceitar este amor e vigiar contra o pecado e detestá-lo. Vós que amais o Senhor, fazei o quê? Detestai o mal. É isso que nós temos que pedir a Deus. Não adianta botar terno e gravata, eu não sou contra terno e gravata, mas ter um monte de jargão evangélico na boca, não adianta. Nós precisamos detestar o pecado. Nós precisamos ter horror ao pecado. O pecado para nós tem que ser como que uma afronta a Deus. Eu lembro que um dia eu fiquei por 2 anos visitando um manicômio. Eu era novo convertido, todos os domingos eu ia lá. E quase que eu fiquei maluco também, porque eu era novo convertido, não sabia o que era demônio, o que era problema mental. Rapaz, a minha cabeça deu uma confusão, era sozinho. Por isso que a Bíblia diz que tem que haver um líder. Eu era de uma igreja de mais de sei quantos membros, muitos membros, um dos maiores de Petrópolis, mas eu não tinha apoio, não tinha discipulado, não tinha líder, e eu queria fazer a obra de Deus, eu ia sozinho, ainda ia sozinho. A Bíblia manda sempre ir de 2 em 2, é o ideal, mas eu queria fazer, ninguém queria, eu ia, eu era muito jovem, eu fiquei 2 anos ali, passei um sufoco terrível, um dos piores, minha cabeça confundiu, eu não entendia nada, mas Deus me honrou. E no final, inclusive, o diretor me chamou para conversar comigo, Deus fez milagres, maravilhas ali. Mas eu não me esqueço de uma coisa que eu vi terrível ali. Eu ia visitando aqueles loucos ali, coitado, cada um pior do que o outro. E tinha um que eu orava por ele, e ele fazia o seguinte, ele comia, e eu vi ele fazer isso várias vezes.
Ele comia. Daqui a pouco ele começava. E ele vomitava. Eu estava passando mal, ele não falava, não entendia. Ele ia lá e comia o vômito todinho. Você está sentindo nojo? É isso que Deus quer que você sinta do pecado. O pecado tem que ser um nojo. É uma das piores coisas que eu já vi na minha vida, era aquele rapaz. E eu tentei segurar a mão dele, não adianta. Eu falei, Luiz, não adianta. Ele come, vomita os enfermeiros, ele vai lá e come o vômito sempre. Que coisa nojenta. Uma das coisas mais nojentas que eu vi foi aquilo. Mas é isso, esse tipo de pensamento, de sentimento que Deus quer que tenhamos no pecado. Amém? Senhor, me dá nojo do pecado, que o pecado, Senhor, se torne para mim um vômito, que o pecado se torne para mim, Senhor, uma lepra. Nós temos que ter essa visão. Deus odeia o pecado como nós odiamos um vômito. Deus tem nojo do pecado como nós temos de um vômito. Para Deus o pecado de rebeldia é como feitiçarias. 1 Samuel 15, 23, você sabia disso? Quando você é rebelde contra um líder, rebelde contra quem quer que seja uma autoridade, a Bíblia diz que você está praticando a feitiçaria. E a obstinação, pessoa dura, eu faço o que eu quero mesmo, ninguém manda na minha vida. Obstinação é como a idolatria. Essas revelações de pecado nós precisamos ter, para a gente compreender o que Deus vê. E é assim que Deus vê o pecado, como uma lepra, como um vômito. E nós devemos então, como diz o salmista, quem ama o Senhor deve detestar o mal. Amém? Detestar, odiar, ter nojo, pedir a Deus isso, porque isso não está em nós. A nossa carne gosta, mas nós temos que pedir, Senhor, faz-me odiar o pecado, Tu podes mudar o meu coração. Faz o pecado se tornar nada, perder o valor para mim, Senhor. Isso já aconteceu, me falta muito ainda, mas algumas áreas eu vi Deus tirar totalmente do meu coração. Eu tentei algumas vezes ver um jogo do Flamengo. Os irmãos já devem ter ouvido falar, eu era fanático. Com 11 anos fugi de casa para ir para o Maracanã, ver Zico e tal, era fanático pelo Flamengo. Eu amava o Flamengo, eu fiz tudo, viajei, gastei dinheiro, eu era louco, briguei muitas vezes por causa do Flamengo, passei mal, fiz de tudo, fui para lugares distantes. Eu com 14 anos eu construí um balão gigantesco lá em Petrópolis. O Flamengo nem ia jogar no Serrano, um balão, mas gigantesco. Soltei o balão, na época eu podia soltar balão. Aí eu lembro que eu fui estudar, eu estudava no liceu. Rapaz, aí falava assim, tu viu, rapaz? Quem foi? Porque todo mundo ia para onde o Flamengo subia, para Petrópolis, todo mundo ia ver, a cidade inteira, né? Era no Serrano. Rapaz, tu viu um maluco lá que soltou um balão, rapaz? Daquele, eu acho que, se não me engano, o balão pegou fogo, não subiu. O cara perdeu um dinheirão. Eu fiquei juntando dinheiro para comprar seda, tempos e era um molequinho pobre. Fiquei juntei, pedi para construir aquele grande balão. Eu era fanático. Eu repito, me falta muitas coisas ainda. Mas, irmãos, eu tentei várias vezes ver um jogo do Flamengo inteiro. Eu não consigo. Já tentei, em casa, cansado, sentei, liguei jogo do Flamengo. Vou parar aqui pelo menos ficar olhando. Não gosto mais muito, mas vou ficar olhando. Daqui a pouco eu falei, não dá mais. Desliguei. Não consigo. Não consigo, na maioria das vezes, eu acho que é raro, a Nádia pode ter chamado, ver um filme. Às vezes eu vou jantar, alguma coisa assim, liga a televisão. Bom, para que tu vai ver o filme? Tu nunca chega ao final. Eu falo, mas o final que é o mais interessante. Não consigo ver um filme. Não consigo assistir um jogo. Deus fez isso no meu coração. Eu repito, me falta muito pecado a ser consertado, fraqueza. Mas Deus pode fazer isso, amém? Agora há um problema. Esse pecado começa sempre com um hobby. Eu ouvi uma palavra do pastor Érico há 20 e poucos anos atrás falando sobre os hobbies da vida, as distrações da vida. E sabe como eu cheguei a amar o Flamengo? Foi um dia que meu pai não tinha televisão lá em casa, ele botou um radinho para ouvir o jogo do Flamengo. Meu filho, vem cá, vem cá. Olha aqui, olha aqui. Aí eu ouvi aquilo, primeira vez, eu
Eu vi um pouquinho e fui embora. Não, é o Mengão, meu filho, que não sei o quê. Vou pôr a camisa do Flamengo, chamou outra vez. Terceira. Agora vai ser gol. É o gol do Zico. Na área é pênalti. Na beira da área é pênalti. Pênalti, pai? Nem sabia que era aqui. Agora é gol. Aí era o gol. Não é que meu pai falou que era gol e foi gol mesmo? Antes de acontecer o gol? Começou a me chamar a atenção. Pequenininho. Entrou no meu coração. Uma coisa tão simples, uma brincadeira de um pai para o filho. Como a gente pode atingir os filhos, como a gente pode atingir os nossos discípulos, né? Com uma brincadeira, com um costume, com uma distração, com um hobby. Quantas pessoas vai pescar lá a primeira vez, mas esse troço é muito chato, hein? Tu fica aí, aí puxa, nada, puxa, aí tu tira, comeu a isca. Pô, que coisa horrível, rapaz. E tal. Meu irmão, tem gente que fica viciado em pescaria. O cara compra barco, gasta dinheiro, passa dias, noite no mar, pescando. Tudo isso começou com algo lícito. Por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios 6,12: todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Cada um conhece o seu pecado, cada um conhece bem as suas mazelas, suas fraquezas. Mas eu quero terminar falando rapidamente de alguns aspectos do pecado. Primeiro, irmãos, você sabe o seu pecado. Você sabe aquilo que está começando a atrair o teu coração. Cuidado, que este peso, essa distração pode se tornar um pecado terrível na sua vida. Como começa um adultério? Na maioria das vezes é com um olhar sem sentido. Dá uma olhadinha ali, olha de novo, depois conversa. É assim que começa um adultério. Dificilmente alguém chega e chama, isso até acontece, mas é mais raro. Um adultério começa com o olhar. Um pecado começa com um hobby, com uma distração, com um costume. É assim que muitas vezes começa o pecado. Mas há um outro lado do pecado, que é chamado o pecado de omissão. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E é isso que eu queria destacar também. Se há o pecado de atos que você faz, que eu faço, há também o pecado de omissão. E esse é mais difícil compreender, mas é um pecado. A Bíblia diz que tem muitos servos que vão para o inferno. Mateus 25:30. Ao servo inútil lançai-o fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. Então, pecado é o que você faz de errado. Você tem que tomar cuidado para não pecar, para não errar. E quando pecar, tem que se consertar. Mas você também tem que ter cuidado com o pecado da omissão, com o pecado da mornidão, com o pecado da religiosidade, que você faz com o que quer, quando quer e a hora que quer. Então, quando der eu vou na igreja, quando der eu ajudo. Não é assim que se faz a obra de Deus. Isso é religião. A Bíblia diz que os fariseus tinham zelo por Deus, não porém com entendimento. Romanos 10:2. Eles têm zelo por Deus, diz Paulo, mas não com entendimento. Tem gente que é até religiosa, vem no culto, vai aqui, mas quando quer, só quando quer. Quando está com dor de cabeça não vem, quando está mal não vem, quando chove não vem. Isto é religião. Cuidado com o pecado de omissão, cuidado com o pecado da vida religiosa, em que você faz o que quer, quando quer e a hora que quer. Então, essas duas coisas permeiam toda a Bíblia, o grande amor de Deus, mas também o pecado. Reconheça esse amor infinito de Deus, mas vigie, irmãos, quanto ao pecado. E esse Deus de amor, mesmo com o seu pecado, com as suas fraquezas, vai estar sempre chamando a você, amém? Volta, Israel, porque pelos teus pecados estás caído. Volta para o Senhor nessa noite, vê onde você está começando a cair, e você que caiu, volte, lembra-te de onde você caído, lembra-te do teu primeiro amor. Quando foi que você se esfriou? Pecado não é só adultério, não é só atos, pecado também é omissão. Quantas pessoas começaram bem no Senhor, amando, servindo, hoje estão esquentando o banco em igrejas, fazendo o que querem, quando querem. Isso é maldição, isso é pecado também. Lembra onde você caiu?
Peça misericórdia onde você perdeu o temor pelas autoridades, onde você perdeu a sua obediência, fazendo agora o que quer, quando quer, mas não obedece quando necessário. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Aí no verso 4 de Osés ele disse: curarei a tua infidelidade. Amém? É uma promessa de Deus. Então o pecado nos separa de Deus, mas ainda há esperança para o pecado. Volta, ó Israel. Você vai ouvir esse chamado a cada dia, a cada manhã, a cada circunstância, a cada ceia, independente da sua situação. Você pode ser um Manassés, você pode ser um Luiz Henrique, longe de Deus, cometendo abominações, e você vai ouvir Deus sempre falar contra você: volta, meu servo, volta, minha serva. Nós vamos terminar em 2 Crônicas 33:12. Vamos ver o que aconteceu com o tal de Manassés? Estamos terminando aí. 2 Crônicas 33. Alabaxeira, lalalamarai. Como é que um homem desse, fazendo tudo o que fez, pode me ensinar uma lição tão preciosa? Por isso nós devemos respeitar, amar todos os pecadores. Nós não devemos desprezar nenhum pecador, porque um pecador pode te ensinar uma lição muito preciosa. Se eu conhecesse Manassés, eu ia desprezar, eu ia odiar Manassés por queimar os filhos, por fazer tantas coisas terríveis. Mas esse Manassés tão ruim, tão pecador, tão miserável, me ensina uma lição muito preciosa em minha vida, irmãos. Eu quero guardar até o último dia da minha vida que esse homem tão terrível me ensinou, que talvez se eu tivesse convivido com ele eu desprezaria, eu abominaria por ser tão miserável e pecador. Mas ele me ensina uma lição muito preciosa. Não despreze nenhum pecador, por pior que seja. Ele pode amanhã se converter e pode te ajudar e pode te ensinar lições muito preciosas. Nós vamos terminar nesse versículo. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus dos seus pais. Fez-lhe oração, e Deus, com seu grande amor, se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe, depois de tudo, a súplica e fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Amém? Que cada um de nós reconheça que o Senhor é Deus, porque nenhum outro nos suportaria e nos amaria assim. Nenhum outro faria o que o Senhor fez por Manassés, nenhum outro faria o que o Senhor fez por você e por mim. Então não esqueça desse grande amor de Deus, mas tema o pecado, tenha nojo o pecado, porque o grande amor de Deus vem para livrar você do pecado, dando Jesus na cruz do Calvário. Então, quando você estiver tentado, lembre-se desse grande amor, resista, suporte, não há tentação acima das forças, mas se pecar, ainda assim, Deus vai chamar você: volta, meu servo, volta. Senhor, eu suportei, eu não aguentei. Pecou? Volta. Eu vou curar a tua infidelidade. Curarei a tua infidelidade. Amém? Ouça essa voz, que o Espírito Santo fale com você a cada manhã. Quando as pessoas te desprezarem, se tem alguém sendo desprezado, humilhado, rejeitado, ou até abominado como Manassés, essa voz não vai faltar a cada um de nós. Volta, ó Israel, porque pelos teus pecados estás caído. Traz nos teus lábios arrependimento, porque eu, verso 4, curarei a tua infidelidade. Eu estou te chamando, movendo circunstâncias, eu quero curar vocês. Amém? Vamos colocar de pé e orar?